Olá, caros amigos e seguidores, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio da rubrica Bora lá falar de carros. O cenário está diferente? Está diferente. Hoje não há fones, hoje não há microfone. Decidi inovar, decidi fazer uma coisa diferente e eu queria usar um microfonezinho, mas depois quando ia gravar é que reparei que o microfone estava sem pilhas, portanto, lamento, mas depois digam-me se o som ficou abaixo do esperado ou não. Então, vou pôr aqui uma rafinha, está tudo certo? Tá, vamos lá gravar. Então, eu convivi 3 dias com o novo Mercedes CLA 250+, nesta cor vermelho, como é que eles lhe chamam? Vermelho Patagónia, que é a cor de lançamento deste novo CLA 250 elétrico, ou deste CLA elétrico, e é uma cor que eu acho que ou se ama ou se detesta. Eu acho que para efeitos de foto, ensaio, vídeo, acho que é uma cor muito engraçada e que fica muito bem, mas eu acho que é uma cor que eu jamais compraria neste carro. Não quero ser aquele típico português que é ou português, ou preto, ou cinzento escuro, ou prata, mas efetivamente esta cor é uma cor que se calhar pode eventualmente cansar um bocadinho. Visualmente este carro começa logo por denotar aqui o seu ar 100% elétrico, luzes por todo lado, é a grelha que é iluminada, é um friso à frente que é iluminado, são os faróis full LED muito eficazes por sinal, mas o carro tem uma assinatura de luzes digital do lado de fora que à noite parece um verdadeiro carro alegórico. Acho que está um bocadinho too much, é o que eu acho. Agora a BMW e a Mercedes começaram com esta coisa de pôr luzes à volta da moldura e da grelha da frente e não sei o quê, pá, eu acho que é um bocadinho piroso. Mas sou eu, pronto, ok, sou eu. É o meu mapa, é a minha estrutura de crenças que me diz que aquilo luzes a mais faz-me lembrar aqueles carros lá no Bangladesh e aquelas caminhonetas que eles põem todas enfeitadas e não sei o quê, faz-me lembrar um bocadinho isso. Mas pronto, é o meu mapa de crenças, está tudo certo. O carro em si tem uma estética que remete imediatamente para o antigo CLA, obviamente, não destoa muito ali, carro com 4,60 m, com aquele pormenor estético que manteve das portas sem moldura na janela, que eu acho que fica bastante elegante e que no caso desta unidade com o PAC AMG e vidros escurecidos atrás, com as duas portas assim entreabertas, é um vidro transparente e o outro é completamente escuro, mas o carro tem uma estética, quanto a mim, agradável, QB. Estreia também um teto panorâmico completo, é de uma ponta à outra do carro. Acho que na nova CLA Shooting Brake esse teto também se mantém extenso de uma ponta à outra do habitáculo. Traz muita iluminação interior, sem nunca trazer aquecimento ao interior por uma filtragem top de UVs. Não há sequer cortina para tapar o vidro, nem o teto, nem nada. E é um carro com um habitáculo de veras moderno e muito elegante. É engraçado que assim que ligamos o carro começa a fazer barulho. Ou melhor, aproximamos do carro e ele já está a fazer barulho. O carro já está a fazer assim, parece um yogi a meditar. E depois entramos lá para dentro, fechamos a porta e ele continua lá. Tudo. Eu acredito que isso possa customizar e desligar e tudo mais, mas eu achei uma certa graça. Achei uma certa graça aqueles sons que o carro faz, e quando desligamos então o carro faz assim tipo Star Trek, faz assim uns barulhos, pá, muito engraçados. Para alguns pode ser too much, eu achei curioso. Se o carro fosse meu todos os dias, se calhar cansar-me desses barulhos e aproveitaria para desligar tudo, mas pronto, para um breve contacto 3 dias acabou por ter a sua graça. Este contacto 3 dias nós éramos para ter feito um vídeo, só que o ensaio calhou em cima do feriado do Carnaval. Tive um dia para ir levantar o carro, no dia do feriado do Carnaval foi quando eu pude realmente fazer muitos quilómetros com o carro, e depois no dia a seguir basicamente tive que o entregar e portanto não houve tempo para muito mais. O que é que eu pude perceber de imediatamente assim que se entra para dentro do carro? O carro tem uns novos painéis completamente digitais, completamente assim verticais. Eu acho que até é um bocadinho vertical demais. Eu gostaria que o painel fosse um bocadinho inclinado, mas não é tudo a direito. Do lado do pendura não tinha o opcional ecrã para em frente ao pendura, que eu acho que também não serve para rigorosamente nada, mas os grafismos e o tamanho dos ecrãs e a visibilidade dos ecrãs são realmente incríveis.
A interatividade com o ecrã está muito bem feita, e o painel à nossa frente, de uma leitura muito fácil, a integração com o Android Auto e o Apple CarPlay está verdadeiramente perfeita, funcionou sempre sem falhas. Os acessos para desligar as benditas ajudas é só carregar no símbolo do carro e está lá o menu todo do advertência dos sinais de trânsito, lane assist e a pausa para o descanso, não sei o que, dá para desligar. E portanto foi tudo muito fácil de operar, o carro é super interativo e o sistema Olá Mercedes integra agora um conjunto de inteligência artificial via ChatGPT e Google, e portanto podemos fazer algumas perguntas um bocadinho mais complexas ao Olá Mercedes e dar algumas instruções um pouco mais complexas, cuja capacidade de resposta ainda assim, ali em algumas alturas, demorou um bocadinho a responder, nomeadamente ali com ajustes de direções de GPS e outras coisas do género, demorou um bocadinho a responder, mas acabou por lá ir. Por falar já em GPS, e antes de eu ir criticar os materiais e a robustez do tablier, o GPS embutido, portanto o GPS original do carro é absolutamente incrível. Incrível porquê? Não é uma coisa, não é uma novidade absoluta, que é usar a câmara frontal para replicar a imagem no tablier e aplicar setas e imagens em realidade aumentada nesse ecrã. É impossível um gajo perder-se com este GPS, porque nós temos as indicações reais, não é? Portanto, eu vou ver a estrada no ecrã e as setas que estão ali postas por cima da rua do Vir Agora. As tabletas até têm o nome da rua, que não dá mesmo para enganar. E depois, tudo isso está espelhado também no head-up display com uma qualidade de imagem absolutamente incrível, que vocês vão ver agora aqui. E está tudo espelhado no ecrã. À frente, para além das indicações das velocidades e outras coisas do género, temos também as indicações do GPS. Portanto, o mapa está à nossa frente, mas com uma qualidade de imagem absolutamente incrível. E esta imagem que eu vos estou a mostrar é gravada durante o dia. E, portanto, não é à noite, onde essas imagens e esse reflexo torna ainda mais visível. E, portanto, foi realmente daqueles gadgets que eu acho que foi super, super, super fácil de utilizar. Eu não usei o Android Auto, a não ser para ouvir a minha própria música, mas o Waze ao pé disto parece uma coisa tosca, efetivamente. Tive pena, no entanto, que quando pomos o Waze a funcionar, as imagens do GPS não são replicadas no ecrã. Ou seja, as indicações GPS no ecrã só funcionam com o ecrã nativo do carro, com o sistema de navegação nativo do carro. Coisa que noutros carros eu já tive essa melhoria, ou seja, eu uso o Waze, não uso a navegação do carro, mas as indicações do Waze aparecem também refletidas no vidro. Aqui não. O que é que eu vos posso dizer mais deste carro? É um carro que tem um pisar de estrada, apesar das jantes grandes e do kit AMG e outras coisas do género, que por sinal, e eu passo já por falar, este carro é possível adquirir a preços a partir dos 55 mil euros com IVA, mas esta unidade ensaiada, com carrada destas que já tinha em cima, linha AMG, PAC Pro, não sei das quantas, o carro já custava quase 70 mil euros, 69 mil e poucos euros com IVA. Ainda assim cai dentro da fiscalidade dos 62,5 mais IVA. O carro tem um pisar bastante confortável. É um carro com uns bancos muitíssimo confortáveis, com muito boas regulações. Temos uma excelente posição de condução. A pega do volante é ótima e realmente a leveza dos comandos e da condução do carro é por demais agradável. O que é que eu acho que este carro tem realmente, e eu já tinha feito aqui este parênteses um bocadinho antes, a qualidade de construção deixa um bocadinho a desejar. Porquê? Porque apesar de... eu passei em várias zonas com pisos menos bons, e com pisos menos bons há ruídos parasitas no carro. A nível do tablier, a nível daqui da moldura da porta, havia ali um ruidinho ou outro. Fiquei um bocadinho desiludido só por causa disso. De resto, o pisar do carro é extremamente agradável. A tia Xana amou o carro, amou as luzes do carro. Aquilo mudam-se as luzes ambientes em 1.6 milhões de cores. Portanto, é realmente altamente customizável. O carro é muito elegante por dentro. Toda aquela zona da consola central, ali junto no seguimento do apoio do braço, depois ainda tem uma zona por debaixo para onde se podem guardar as carteiras, os telemóveis, as chaves, essas coisas do género, revestida a borracha, felizmente. As bolsas das portas são generosas, o porta-luvas normalíssimo, mas é um carro muito user-friendly e realmente os comandos no volante, apesar de serem táteis, estão organizados de uma maneira um bocadinho diferente no que toca ao cruise control. Mas com os comandos de voz e com este nosso sistema Olá Mercedes, nós literalmente não precisamos tocar em botões nenhuns.
porque dá-se os comandos de voz e acabou. Às vezes ela volta a reagir ao timbre de voz da tia Xana, diz, diga em que posso ajudar, e ninguém a chamou à conversa, mas pronto, é o que é. E depois é um carro realmente com esse pisar confortável, é um carro muito, muito aceitável para rolar, muitíssimo bem sonorizado, já lá vou. Mas tem ali um contrazito que é nos bancos de trás, o tio Bastos fica com os cabelinhos a roçar na parte de cima aqui, naquela parte do pilar C que passa aqui junto ao tejadilho. Não é que me falte espaço para os joelhos, falta-me espaço e altura para a cabeça, mas pronto, isso é um sacrifício que é feito em função da linha do carro, aquela linha Streamliner barra coupé, assim um bocadinho mais baixa. Temos 400 e picos litros de mala atrás, com abertura e fecho elétrico. E temos mais 100 litros de bagageira na dianteira. Portanto, podemos ali à frente guardar os cabos de carregamento, qualquer outra coisa que nos apeteça, e temos, portanto, no somatório temos 500 litros de capacidade de bagagem, o que não é nada mau. Não é nada mau. Outra coisa que este carro estreia, ou que anuncia como grande parangona, são os consumos muito eficientes que este carro faz. Então, este carro começa por ditar para já um coeficiente aerodinâmico baixíssimo, melhor que os EQEs e outras coisas do género, de 0,21, um CX de 0,21, o que é, se não é recorde na categoria, para lá caminhará seguramente. E 0,21 permite que este carro, para além de ter uma reduzidíssima resistência ao rolamento, isto é um tongue twister, é um trava-línguas, tem uma reduzidíssima resistência ao rolamento, ao regulamento, pá! Tem uma reduzida resistência ao regulamento. Isto parece quase a garrafa da rolha do rei da Rússia. Mas pronto. Tanto que o Matt Watson no Carwow fez um teste engraçadíssimo, que foi acelerou o carro até 20 km por hora, pôs em neutro e deixou o carro deslizar. E o carro a direito deslizou tipo 300 metros. Foi uma coisa realmente brutal. Dei por falta de não ter patilhas no volante para controlar o nível de regeneração e a inversão do motor elétrico. Eu acho que ali calharia bastante bem, mas realmente o carro tem um deslizar muito suave, muito soft, e notamos que esta versão 250 mais com 272 cavalos tem uma progressão muito boa. Apesar de só anunciar 6,7 segundos dos 0 aos 100 e ter a velocidade máxima limitada a 210 km por hora, o carro progride bem. Estamos a falar de 335 Nm, e sempre que carregamos no acelerador o gajo faz tipo barulho de OVNI a acelerar, o painel fica assim tipo um vermelho mais forte, e portanto é um carro, eu acho que está muito bem conseguido do ponto de vista dos grafismos, e torna-se entusiasmante por causa disso. Não se torna entusiasmante do ponto de vista de condução, não é um carro que vou fazer ali uma serrinha e vou levar o CLA, não é por isso. Eu acho que quem vai escolher este carro vai escolher, primeiro porque é um Mercedes, e segundo, por causa desta questão que vos vou falar agora, que são os consumos. Então, caros amigos e seguidores, dias de frio, vento, alguma chuva, e eu fui de propósito almoçar a Évora, só para fazer autoestrada para lá e para cá, porque não teria muito mais tempo para fazer bastantes quilómetros com o carro, e a marca anuncia para esta versão com bateria de 85 kWh úteis para este CLA 250+, anuncia uma autonomia de 790 km e um consumo médio de 12,3. Eu acredito que este consumo de 12,3, esta autonomia, deve ser possível de obter na Holanda, que é tudo plano, sem passar dos 50 km por hora e sem vento, zero atrito, não é? Porque apesar dos... E quando uma marca faz um anúncio deste, eu digo, espera lá, mas eu tenho que pegar no carro e tenho que ir fazer autoestrada, é? Fiz autoestrada, ar-condicionado ligado, frio, algum ventito, cruise control ligado para Évora. Cheguei a Évora, tinha um consumo de 16,6 kWh por cada 100 km. E eu pensei, não é espingarda nenhuma. Não é mau, atenção, estamos a falar de um carro que pesa 2 toneladas, tem uma bateria grande, muito equipamento, mas tem um coeficiente aerodinâmico anunciado muito baixo. E é um sedã, não é um SUV. 16,6 foi quando eu cheguei a Évora, tinha de consumo. Eu não fiquei propriamente muito surpreendido, já este carro gasta muito pouco. Gasta pouquinho sim, mas um EQE que pesa bastante mais e que eu levei para Portimão gastou 17,9 ou 18, portanto também não é assim uma diferença gigante. Almoçámos, peguei no carro e voltei para Lisboa. O mesmo percurso, no sentido oposto. E quando eu cheguei a Lisboa tinha feito 273 km ou 280 km, ou qualquer coisa do género, e tinha um consumo médio de 15,5. Portanto, acredito que para lá tinha
vento de frente e para cá trouxe o vento por trás e portanto cheguei cá com 15.5 ao cabo de 270 e poucos quilómetros. Eu acabei por entregar o carro no dia a seguir com 340 km percorridos no total e o consumo médio foi 15.5, como vocês podem ver nesta imagem. 15.5 kWh por cada 100 km é um consumo muito bom para este tipo de automóvel, porque estamos a falar, como vocês veem nesta imagem, de ter 343 km feitos e ainda ter mais de 200 km de autonomia disponíveis. Portanto, estamos a falar aqui de uma autonomia real a 120 km por hora, cruise control ligado na autoestrada, sem fingir que vamos a 50 e a descer, de mais de 500 km. É muito bom. Acho que quem tiver um Kia e-Niro ou um Hyundai Kauai vai-me dizer assim, isso faz eu com o meu e não tem uma bateria desse tamanho. É um facto. Mas vimos de uma marca que normalmente não apresenta carros com consumos desta natureza. E, portanto, deixou-me muito bem impressionado que, apesar de ter mais de 2.000 kg de peso, mas, e da marca anunciar um disparate de autonomia quase 800 km e consumos médios de 12, ainda assim fazer 15.5 em 343 km, em condições climatéricas que estiveram longe de ser as ideais, mas também não foram más, não apanhei chuva, nem vendavais, nem outras coisas do género, mas 15.5 em 343 km parece-me realmente bastante bom. Acho que isto é um ponto muito, muito positivo neste carro. E outro ponto muito positivo é que esta bateria de 85 kWh úteis pode aceitar carregamentos até 320 kW em postos de 800 volts. Portanto, 320 kW, só para ver aqui na minha cábula, permite carregar de 10 a 80% em 22 minutos. 80% de carga neste carro dão-vos para fazer 400 km. Ou se eu carregar dos 10 aos 80, 70% de carga deste carro dão para fazer 400 km. É realmente espetacular. É um carro de tração traseira, um motor traseiro, e não é um rei do drift, porque também nem tenta desligar o controle de tração e fazer drift, senão a tia Xana matava-me, dormia no sofá durante 3 semanas. Mas foi um carro que me deixou aqui uma impressão por demais positiva. Gostei muito da forma como vamos a 120 km por hora, e apesar de termos portas sem molduras, e apesar de ser um carro que por dentro denotou ali pequenas fragilidades, eu estou a ser muito picuinhas, atenção, estou a ser muito picuinhas, denotou ali algumas fragilidades, o carro tem uma insonorização primorosa. Não se ouve vento, não se ouvem ruídos aerodinâmicos, a 120 km por hora não dá nem aquela sensação, como eu já tive noutros carros, de estamos a ouvir o rodar dos pneus no chão. Não. Está muito bem isolado. Nesse aspecto é um verdadeiro Mercedes. Há um materialzito ou outro que, pronto, é o que é. Voltámos agora, ou passámos a ter 2 botões para acionar 4 vidros, um bocadinho naquela da poupança de custos como aos Volkswagens. É uma coisa que eu não consigo compreender, não é de todo prático, mas o carro em si deixou-me aqui uma impressão muitíssimo positiva, no sentido de todas estas coisas que eu vos disse. É um carro com um coeficiente aerodinâmico muito bom, é espaçoso QB, não se precisa de gastar 70 mil euros neste carro, pode-se gastar a partir de 55, mas realmente quem precisa de um elétrico para fazer grandes tiradas, para fazer muitos quilómetros, com boa autonomia, o CLA 250+ é uma opção que vocês devem claramente considerar dentro do universo dos carros elétricos. Eu não sei o que é que eu vos posso dizer mais, acho que não me esqueci de dizer nada. Se me esqueci, vocês podem também sempre dizer nos comentários. E espero que tenham gostado mais deste vídeo, desta rubrica Bora Lá Falar de Carros, e até ao próximo ensaio, meus caros amigos. Até já. E espero. E não se esqueçam de dizer o que é que vocês acharam com este fundinho assim, o que é que acharam do som. Digam-me, está bem? Que é para eu perceber se tenho que caprichar na coisa ou não. Porque eu já estava um bocadinho farto de estar ali a gravar contra a parede amarela ou branca, coisa. Está bem? Pronto, adeus. Beijinhos. Até logo.